Bom, primeiramente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês neste belíssimo vídeo. Meus amigos, minhas amigas, semana passada começamos com um molejão, essa semana é Macarena. A aula toda de Direito do Trabalho vai ser a ritmo de Macarena. Então chama seu pai, chama sua mãe, chama a vovó para estudar e dançar junto comigo. Tô brincando, sacanagem, vamos para nossa aula. Meu amigo, minha amiga, essa semana, como eu havia dito no WhatsApp, teremos uma mudancinha para melhor servi-los. Nossas aulas serão agora pelo YouTube. Então, como que vai funcionar? Como está escrito aí no AVA, basicamente vai ser assim, ó. 2 tempos de 40 minutos, às vezes pode ser aí, 2 tempos de 20 minutos, que dão 40. Pode ser que um ou outro vídeo passe um pouquinho de 20 minutos, mas no geral é isso. Então, 2 tempos, 2 vídeos de 20 minutos. Depois, um exercício de fixação no AVA, que já tá lá. E ó, é ali que eu vou contar a presença, tá? Então tem que entrar e responder. E por último, você vai encontrar comigo no horário de aula, o tempo todo eu vou estar na videoconferência, com a câmera e o som desligado, respondendo as perguntas que vocês escreverem no chat, tá bem? O chat que vai estar lá, a live, né, a videoconferência, só é para tirar dúvida, tá bem? Beleza? Tranquilo? Então, tranquilo. Galera, vamos dar continuidade aí às nossas aulas, né? Vamos lá? Vamos lá, meus amigos. Na semana passada, a gente começou a estudar as espécies de empregado e as espécies de trabalhador. Nós demos uma olhada no trabalhador avulso e no trabalhador temporário, tá bem? Agora nós vamos continuar aí com os nossos estudos, passando a mais uma figura. Agora a gente vai estudar o empregado rural. Então vamos lá? Com muita alegria, com muita animação, empregado rural! Galera, com relação ao empregado rural, a primeira coisa que nós temos que discutir, a primeira coisa que temos que estudar é o conceito. Ora bolas, para a gente conseguir responder quem é o empregado rural, a gente tem que dar uma olhadinha em algumas coisas. Na realidade, na lei e depois na doutrina. Então vamos junto? Vamos lá? Acompanha comigo o slide que já está no AVA, tá? Para você entender melhor essa aula, abre o YouTube e ao mesmo tempo abre o PowerPoint e você vai acompanhando, tá bem? E lembrando, tem que ter o caderninho do lado. Um ou outro teminha eu vou ditar para você escrever, beleza? Então vamos continuar com a nossa métrica. Vamos lá. Conceito de empregado rural. Doutores, o conceito de empregado rural passa por 2 entremeios. O primeiro, indiscutível, é a Lei 5.889 de 1973. É isso mesmo, meus amigos. Essa leizinha trouxe o conceito de empregado rural. E ela fala assim: empregado rural é todo aquele que trabalha em área rural ou prédio rústico. A legislação ela optou por definir empregado rural de acordo com a localidade que se presta o serviço. Ou seja, se eu presto serviço numa área de ordem rural, eu vou ser rural. Ou se eu trabalho em prédio rústico. Logo, a lei não levou em conta a minha atividade, mas a localidade dessa atividade. Vamos definir primeiro o que é área rural. A área rural é aquele perímetro que está fora do perímetro urbano. Logo, na leizinha lá de direito urbanístico se delimita o perímetro urbano. Tudo que for fora deste é área rural. Tranquilo? Beleza. De outro lado, o que é prédio rústico? Prédio rústico é todo aquele prédio dentro do ambiente urbano, mas que se presta a uma atividade rural. É facinho, ó. Eu tenho um terreno no centro de São Paulo. E nesse terreno eu faço o seguinte, eu faço uma horta para venda de produtos alimentícios. Então basicamente a gente planta alface, cenoura, o cara paga um valor, colhe a cenoura, colhe o alface de dentro da terra e leva para casa. Doutores, nesse caso, por mais que seja um prédio dentro do perímetro urbano, ele se presta a uma atividade rural. Atividades rurais são atividades de trato de animais
ou trato de plantas, ou seja, basicamente o agropecuário, tá bem? Beleza, show de bola. Então, Bruno, atividade rural é quando eu trabalho numa área rural ou num prédio rústico. Mas notem, essa definição da lei ela é um pouco esquizofrênica. Como assim? Ela não guarda sentido com a realidade. Vamos entender isso. Quando nós falamos dessa utilização da norma, nós estamos falando de uma norma que define o conceito de empregado rural pela localidade. Não tem o menor sentido isso. Doutores, vamos pensar juntos? É independente da localidade. Ora bolas, se eu trabalho com atividade rural, eu sou rural, independentemente do local. A doutrina vem e fala assim: empregado rural, por mais que a lei defina como pela localidade, é na realidade pela atividade. Então funciona assim. Para a doutrina, esse artigo da lei 5.889 de 74 é letra morta. Para a doutrina eles falam assim: empregado rural é aquele que trabalha em atividade rural, agropecuária. Ponto. Ou seja, para a galera da doutrina, empregado rural é aquele que trabalha com agropecuária. Acabou. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Tá, mas aí que é o ponto. A Constituição Federal, ela trouxe uma novidade em 88. Ela diz o seguinte: empregado rural tem os mesmos direitos do empregado urbano. Logo, todos os direitos do artigo 7º se aplicam para o rural e para o urbano. Então, o empregado urbano e o empregado rural têm os mesmos direitos. Os mesmos direitos. Ah, legal. Então, o empregado rural, ele tem direito à carteira assinada? Opa, tem. Ele tem direito a 13º? Tem. Ele tem direito a adicional noturno? Tem. Tá. Ele tem os mesmos direitos do artigo 7º. Só tem um problema. A execuibilidade desses direitos não é igual. Como assim? Doutores, nós temos que entender que por mais que o empregado rural tenha os mesmos direitos, a execução dele não é igual. Afinal de contas, são coisas muito distintas. O trato, o dia a dia do trabalho rural não é igual ao do urbano. Por isso não pode ter o mesmo tratamento. Pois bem, então vamos entender isso. Um exemplo típico disso é o adicional noturno. Olha para vocês verem o adicional noturno. Como que ele funciona? E nós aprendemos isso até por osmose social, não é? Por mais que você não tenha estudado o adicional noturno ainda, quando você conhece um amigo, só de conversar com ele você sabe como que funciona. Basicamente, o adicional noturno funciona assim. Ele é um adicional pago pelo trabalho em período fora do diurno. Ora bolas, por que eu tenho que pagar mais para quem trabalha à noite, Bruno? Simples, porque a Organização Internacional do Trabalho fez um estudo aprofundado e veio a descobrir que aqueles empregados que trabalham no período noturno têm uma agressão gigantesca à saúde. Ou seja, a chance deles gerarem doenças, deles terem problemas de saúde, sofrerem acidentes é muito maior. Em decorrência disso, cria-se um adicional para desincentivar o empregador a usar o trabalho noturno. Beleza. Em decorrência disso, foi criado o adicional noturno. E pelo artigo 73, parágrafo 2º da CLT, funciona assim: quem trabalha das 22 às 5, quem trabalha das 10 da noite às 5 da manhã, quem trabalha das 10 da noite às 5 da madrugada, tem adicional de 20%. Beleza. Então, quem trabalha das 22 às 5 tem adicional de 20%. Legal, Bruno. Mas ele vai ter, além disso, algum outro direito? Tem sim. Ele tem um adicional de 20% e uma coisa chamada jornada reduzida ou hora reduzida. Como que funciona isso? O empregado que trabalha fora das 22 às 5, aquele cara que trabalha no período diurno, a jornada ou hora dele é de 60 minutos. Então eu estou dando aula no Unisal. Eu estou dando aula no Unisal no horário diurno. Opa, 1 hora de trabalho, aula não porque tem legislação própria, mas digo como coordenador. 1 hora de trabalho seriam 60 minutos, não seriam? É, legal, 60 minutos, show de bola.
Agora, imagine que eu estou trabalhando num período noturno. Opa, 1 hora não é 60 minutos. 1 hora eu vou contar 52 minutos e 30 segundos. Eu vou contar 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, o empregado ele vai ganhar 7 minutos e 30 segundos por hora trabalhada. Se você jogar numa jornada de 8 horas, esse cara vai acabar ganhando 1 hora sem trabalhar. Ele vai trabalhar 7 horas. Ou seja, ele vai trabalhar 7 horas, mas vai ganhar 8. Notaram? Ou seja, quem trabalha no período noturno ganha 20% mais jornada reduzida. Cada hora, 52 minutos e 30 segundos. Tranquilo, né? Facinho. Tá em casa, tá tranquilo, com suquinho. Então vamos adiante. Show de bola. Bruno, mas por que você tá falando tudo isso? Porque eu sou o professor, eu faço o que eu quiser. Tô brincando, não é por isso não. Eu tô falando isso por um motivo. Por causa do empregado rural. O empregado rural, ele tem um adicional noturno, mas é diferente do urbano. Primeira diferença. O empregado rural, o adicional é de 25%. Enquanto que o urbano ganha 20%, ele ganha 25%. Peraí, Bruno, então ele ganha 5% a mais? Por que isso? Os direitos não são iguais? Calma. É verdade, ele ganha 5% a mais. Mas tem uma diferença. O empregado rural não tem jornada reduzida. Então ele ganha 25%, entretanto, cada 1 hora equivale a 60 minutos. Por isso mesmo, ele ganha 5% a mais no adicional. Por quê? Porque ele não tem hora reduzida. Então deu 5% a mais para equilibrar essa perda. Tranquilo? Beleza? E por último, e é a principal mudança, coisa que já caiu algumas vezes no exame de ordem. Doutores, o horário. Enquanto que o horário do urbano é das 22 às 5, do rural é diferente. Do rural funciona assim. Se eu sou agricultor, eu tenho um horário como horário noturno. Se eu sou pecuarista, eu tenho outro horário como horário noturno. Olha para vocês verem. O agricultor, o horário noturno é das 21 às 5. Enquanto que o pecuarista é das 20 às 4. De novo, o empregado urbano comum, o horário noturno é das 22 às 5. Agora, se eu sou empregado rural, agricultor, das 21 às 5. Pecuarista, das 20 às 4. Então notem, eu tenho 3 tipos de horário noturno diferente. Um se eu sou empregado urbano, um se eu sou agricultor e outro se eu sou pecuarista. E isso é um prato cheio para algumas provas. Então, doutores, funciona assim. Agricultor das 21 às 5, pecuarista das 20 às 4. Para facilitar para vocês, eu tenho um método bobinho de memorização que vocês já conhecem, muitos de vocês já conhecem, que é a musiquinha lá de memorização. Enquanto o empregado rural, para memorizar o horário noturno do empregado rural, eu criei uma musiquinha que facilita a vida de vocês, tá bem? Por obviedade, como é um vídeo gravado, eu não vou gravar aqui a canção, tá bem? Entretanto, vocês têm acesso aí ao meu áudio, é uma música em cima do Globeleza, né? Que chama Glo Rural. Então depois dá uma ouvida, dá uma olhada lá, que vai ajudar nos seus estudos para memorização, tá bem? Eu tenho certeza que tem gente agora fazendo, ele não vai cantar. Depois eu gravo eu cantando no WhatsApp de vocês, tá bem? Beleza? Tranquilo, galera? Beleza. Uma coisa importante, acabamos o empregado rural, passar 2 tarefas para vocês. Primeiro, dar uma lida no empregado rural, que tem algumas observações que eu não dei em sala, eu já não ia dar mesmo que fosse presencial a aula. Então, leitura, tarefa. Quero que vocês leiam uma doutrina, qualquer uma, a parte do empregado rural, tá bem? Dá uma lida. Quem porventura tiver sem doutrina ou coisa do tipo, me procura no WhatsApp e eu dou uma ajuda para vocês, tá bem? Além disso, no AVA tem um exercício de empregado rural, espero que vocês respondam, tá bem? Beleza. Vamos então adiante para mais uma figura. Vamos dar uma olhada numa figura controvertida, muito discutível, que muita gente tem dúvida. E o melhor, que a sua vovó, a sua mamãe, a sua titia, toda hora pergunta para vocês, que é o empregado
doméstico. Vamos dar uma olhada nessa figura do empregado doméstico. A gente vai estudar ele e, por obviedade, gente, sempre tem muita dúvida sobre o empregado doméstico. Por isso mesmo, lembre-se, no horário da aula, eu, Bruno, vou estar lá na live com vocês, na videoconferência. Então, é só entrar no Ava e tirar suas dúvidas, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, galera. Empregado doméstico. Quem que é o empregado doméstico no Brasil? Vamos tomar cuidado com uma coisa. Primeiro, muita gente se preocupa muito com os direitos do empregado doméstico. A galera pira com isso daí. Ai, mas quais direitos? Bruno, quais direitos o empregado doméstico tem? E muita gente fica perdendo tempo tentando memorizar esse tipo de coisa. Toma cuidado com uma coisa, meus amigos. Esse não é o ponto mais importante. Primeiro, por causa de algumas mudanças em decorrência de leis complementares que alteraram bem a questão dos direitos do empregado doméstico. E hoje não há mais muita discussão, tem todos os direitos sim. Mas de outro lado também, e aí é importante citar isso, o empregado doméstico tem uma caracterização muito própria. E isso que é verdadeiramente importante, que normalmente a galera não estuda. O que cai nas provas e o que é exigido de vocês no dia a dia é o conceito de empregado doméstico, não é os direitos trabalhistas. Isso não é o mais difícil. Então, vamos começar a estudar o empregado doméstico. Quando você lê os livros de doutrina, você descobre que a categoria de empregado doméstico no Brasil sempre foi uma categoria que ficava à margem de direitos trabalhistas. Afinal de contas, eles faziam trabalhos nitidamente desprestigiados. Eles eram as pessoas que lavavam a louça, faziam o almoço, lavavam o banheiro, arrumavam as camas. Em decorrência disso, a legislação brasileira sempre os tratou como uma categoria menor dentro da legislação. Tanto é verdade que até pouco tempo atrás, muitos dos direitos que se apegavam a todos os trabalhadores não se apegavam ao trabalhador doméstico, diferente de outros países que já os igualavam. E quando eu falo isso, parece uma coisa assim, nossa, mas que exagero. Não, não é. Vou dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, o empregado doméstico não tinha jornada fixa. Uma coisa louca. Então, às 2 da manhã, eu podia acordar o cara e falar, vai fazer um lanche para mim. Ou seja, quando o empregado doméstico surge no Brasil, ele era um sujeito que trabalhava com muito poucas garantias. Pois bem, após as reformas legislativas, nós tivemos um alçar de direitos do empregado doméstico. Inclusive, de acordo com eles agora, o empregado doméstico tem todos os direitos constitucionais aplicados aos outros trabalhadores, tá bem? Beleza? Tá. Mas em decorrência disso, como era uma categoria muito diferenciada, com direitos reduzidos, a legislação falava assim, eu preciso criar regras muito claras de caracterização dessa categoria. Por um motivo, se eu não criar regras muito claras de caracterização dessa categoria, vai virar um boné velho. Todo mundo vai querer chamar os seus trabalhadores de empregado doméstico, para não pagar direitos trabalhistas. Exatamente para isso ser evitado, veio a legislação e falou o quê? A partir de agora, no Brasil, só é empregado doméstico, só pode ser considerado empregado doméstico aquele que tem 4 requisitos. Só quem tem esses 4 requisitos que é considerado empregado doméstico. E ainda nesse ponto, é importante a gente pensar sobre algo. Doutores, quando se fala em empregado doméstico, a priori, se pensa única e exclusivamente no trato da casa. Ou seja, o sujeito que faz a limpeza da casa, o sujeito que lava a louça, que faz almoço. Mas não é só isso. Eu tenho vários outros que são empregados domésticos. Vou deixar um exemplo. O cuidador de idoso. O cuidador é um empregado doméstico. O motorista que leva a família para casa e traz é empregado doméstico. Eu tenho lá um sujeito, imagina, eu sou um bilhardário, eu tenho lá um jardim imenso na minha casa, igual o professor Surrell, que é riquíssimo. Tem um jardim imenso na minha casa, tem um jardineiro que trabalha só para mim, para cuidar do jardim. Ele é empregado doméstico. Eu tenho lá um cozinheiro francês que acorda todo dia de manhã para comprar produtos e fazer meu almoço. Opa, de novo, ele é o quê? Empregado doméstico. Então tome cuidado. Empregado doméstico não é só aquela figura da limpeza e do trato da casa. Vai muito além disso, tá bem? Beleza?
Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos ver quais são os quatro requisitos para caracterizar o empregado doméstico. Mas isso vai ficar para a parte 2 desse vídeo. Vá lá, assista a parte 2, responda as questões. Um abraço, até o próximo vídeo.